Sob a luz de 1000 pequenos astros que dançam no pântano, o destino começa a sussurrar seus segredos. Al sabe que a beleza do mundo só se revela para quem aquenta o coração, mas ele recusa ser apenas um peão no jogo da vida. Entre sonhos de liberdade e o medo do fracasso, o mestre dos elementos caminha por águas profundas, provando que o verdadeiro senhor do futuro é aquele que tem coragem de enfrentar a própria sombra. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 32. Capítulo 517. São tantas coisas para preparar. A lista de convidados, o vestido, a banda, as flores, os sapatos. Faremos um casamento grandioso como nunca se viu antes. Ao ver que Charlotte finalmente havia sido convencida por sua declaração, e até pelo pedido de casamento, James, escondido debaixo da mesa e já de volta à sua forma original, finalmente respirou aliviado. Ele colocou a cabeça para fora devagar e limpou o suor frio da testa. De repente, avistou uma sombra no chão. Ao olhar para trás lentamente, deparou-se com o Homem das Sombras que fervilhava de raiva. O susto foi imediato. Mas o Homem das Sombras claramente não se importava com os sentimentos dele, apenas puxou com violência o colar no pescoço de James. Era um amuleto de caveira de madeira que ainda continha um pouco de sangue vermelho, mas parecia estar chegando ao fim. Não. O Homem das Sombras observou o sangue se esgotar, e James retomou completamente sua aparência real. O que faremos agora? James perguntou, amedrontado. Você me pergunta? Por que não pergunta a si mesmo? Descarregando enfim toda a sua amargura e olhando para James, que estava com o rosto inchado de tanto apanhar, o Homem das Sombras disse friamente. Parece que terei que conversar com meus amigos do outro mundo. O tempo passou voando e a noite chegou. Após ouvirem Louis cantar o dia inteiro, Al e Tiana estavam entediados, especialmente Tiana, que pela primeira vez experimentava tamanha ociosidade. Ela realmente se sentia desconfortável? Está se sentindo perdida? Al perguntou, sentando-se de pernas cruzadas ao lado dela ao notar seu estado. Eu não tenho certeza, é que, você sabe, no silêncio a gente acaba pensando demais. Silêncio? Al franziu o senho, olhando para trás, onde o jacaré simplório nadava de costas, cantando alegremente sem nenhuma preocupação. Meu desejo desde criança era abrir meu próprio restaurante, fazer com que pessoas de todo o país quisessem vir, que amassem meu lugar, minha comida. Sem saber o porquê, Tiana começou a falar de seu sonho antigo. Naquele instante, seus olhos ganharam vida, como se ela estivesse mergulhada em uma fantasia. Mas, eu nunca consegui realizar. Contudo, a fantasia logo sucumbiu à realidade, como alguém que se afoga e agarra uma palha, apenas para descobrir que ela se quebra ao toque. É uma dor pior que a própria desesperança, receber um lampejo de esperança para depois ser lançado ao abismo. Por causa de dinheiro. Sim. Embora com a ajuda de Charlotte eu tenha conseguido o imóvel, ele está muito degradado. Não sei se conseguirei atrair as pessoas. Tiana parecia incapaz de se animar, aparentando estar derrotada. Era difícil imaginar que aquela moça otimista pudesse ter tais momentos. Isso também mostrava que Al já ocupava um lugar importante no coração dela, caso contrário, ela não desabafaria assim. Não, tenha confiança. Você se sairá maravilhosamente bem. Al disse, segurando a mão de Tiana. Você? Tiana olhou fixamente para Al. Ela viu a confiança nos olhos dele e sentiu algo em seu peito que parecia impossível de conter. Seu rosto começou a ganhar um tom rosado. Ó céus, olhem só. De repente, o grito de Louis quebrou o clima. Tiana recolheu a mão apressadamente e olhou na direção que Louis apontava. Então... Capítulo 518. Uau! Como pode haver tantos parentes do rei? Louis arregalou os olhos ao ver as centenas de vagalumes voando às margens do rio, soltando um grito de quem nunca vira nada igual. Tiana também ficou maravilhada. Afinal, se sob a perspectiva humana ver vagalumes já é belo, imagine sob a visão de uma rã. Com o corpo minúsculo tudo se torna muito mais interessante. Preste atenção, bobão. Eles são apenas da mesma espécie do rei, não são o rei em si. Al brincou, repreendendo-o antes de apreciar o banquete de vagalumes diante de si. Era a primeira vez que experimentava algo tão novo. A última vez que vira algo tão grandioso fora com Rapunzel no barco, observando as lanternas flutuantes. A única diferença entre aquela época e agora era que ele conhecia a garota ao seu lado há apenas um dia. Sim, de ontem à noite até agora completará-se um dia. Será que esse jacaré simplório se perdeu de novo? A propósito, aquele vagalume não o tinha levado para uma conversa particular um pouco antes? Que lindo! Nunca imaginei que veria isso. Al ainda pensava se deveria pedir para o jacaré dizer logo a rota para que ele mesmo seguisse o caminho, quando Tiana soltou um suspiro de admiração. O mundo é inerentemente belo. Se você aquietar o coração, encontrará surpresas diferentes todos os dias. Al sorriu. Esse era um lema em que Ana sempre acreditou. Na primeira vez que ele ouviu, não pôde deixar de notar que a antiga garotinha entendia muito mais do que parecia. Tiana não disse nada, apenas virou-se para encará-lo. Após um longo tempo, ela sentiu e abriu um sorriso. Parece que a educação da realeza não foi em vão. Tiana retrucou, mas o sorriso no canto da boca era impossível de esconder. Al revirou os olhos. Mulheres, às vezes dizem o oposto do que sentem, mas ele não seria bobo de desmenti-la. Por que surgiram tantos vagalumes aqui? Pois é, será que foi uma surpresa que o rei preparou para nós? Tiana perguntou, ao ter um estalo. Louis, ao ouvir, também se juntou à curiosidade. Vocês estão me perguntando? Al riu. Desde quando ele se tornará um mestre dos saberes para eles? Não tenho certeza, mas tenho um palpite. Após uma pausa, Al expôs seu pensamento. Entendo, então será que ele no fim? Ao dizer isso, Tiana não pôde deixar de olhar para Al. Se ele não encontrasse o amor verdadeiro para quebrar a maldição, será que ele, e se eu? Quem sabe? O destino às vezes brinca com as pessoas. Tudo que podemos fazer é lutar ou aceitar. Al deu de ombros. E quanto a você? Tiana perguntou, sentindo o coração acelerar. Eu? Por que eu me sujeitaria a alguém se posso ser o senhor do meu próprio destino? Ninguém pode decidir meu futuro, inclusive você. Inclusive eu? Ponto sim, eu entendi. Tiana assentiu. Ela parecia ter percebido a agitação em seu próprio íntimo. Ah, do que vocês estão falando? O que é destino?
É uma música bonita? Enquanto os dois tentavam continuar a conversa, o jacaré simplório, munido de seu espírito de perguntar o que não entende, destruiu o clima com sucesso. Se você acha que é, então é. Al não tinha paciência para explicar grandes filosofias para aquele simplório, então apenas o despachou com qualquer resposta. Ele quer nos dizer algo, pensou Al ao olhar para os vagalumes. Sentia que algo passava por sua mente como um relâmpago, mas logo desaparecia. Louis, quanto falta para chegarmos ao destino? Tiana perguntou sentada na balsa. Já era tarde e ela estava cansada. O ritmo de Louis também havia diminuído. Quanto falta? Deve estar perto, eu acho. Acha? Tiana olhou para ele com total desconfiança. Cough, cough, na verdade, acho que não me lembro muito bem. Louis baixou a cabeça sem graça. Certo, é isso? Al que ouvia a conversa e ligava os pontos com o que vira antes, interveio. Louis, veja se a direção daqueles vagalumes não é a mesma em que estamos navegando. Al apontou para a direção onde o enxame voava. Deixe-me ver, parece que é exatamente por ali. Capítulo 519. Ao ouvir Louis confirmar Tiana que não era boba, entendeu na hora porque aquele grupo de vagalumes aparecerá ali. Então, daqui em diante, siga os vagalumes. Al quebrou o clima constrangedor e deu a ordem a Louis. Consciente de seu péssimo senso de direção, Louis assentiu obedientemente. Bem, já está tarde, vamos descansar. Certo. Cidade Voodoo. O nome soava como um lugar maligno, mas quem diria que a entrada para ela era apenas uma porta de madeira velha e desgastada em um canto escuro. O homem da sombra sorriu e entrou. Na parede interna havia um rosto fantasmagórico pendurado. Embora assustador à primeira vista, ao olhar de perto, via-se que era uma modificação bizarra de uma máscara de palhaço. Do teto pendiam outros 6 rostos fantasmagóricos de animais modificados. O que veio fazer aqui de novo? Perguntou o rosto macabro, com um tom nada amigável, parecendo querer expulsá-lo. Ei, amigo. Mesmo assim, o homem das sombras manteve o sorriso e o cumprimento. Eu sei que já devo muito a vocês, mas nosso pequeno príncipe sapo parece estar perdido. Preciso da ajuda generosa de vocês para encontrá-lo. O homem das sombras tirou a cartola e fez uma breve reverência. Os olhos das 7 máscaras mudaram simultaneamente, soltando um suspiro profundo. Haha, eu ouvi. E o que nós ganhamos com isso? O homem das sombras riu, recolocando a cartola com o ar de quem tinha a situação sob controle. Ele tirou de dentro da roupa um boneco do rei e uma agulha. Vejam só, assim que eu cuidar daquele tonto do Labouf, eu dominarei este reino. Serei o mestre deste novo reino, e vocês poderão desfrutar do mundo das trevas à vontade. O homem das sombras gargalhou loucamente. E então, estão satisfeitos? O rosto macabro consultou os demais, vendo que não havia objeções, abriu sua bocarra imensa. De lá, libertou as sombras do mundo das trevas, que se espalharam pelo quarto antes de se recolherem sob os pés do homem das sombras. O curioso era que todas eram roxas. O homem das sombras ergueu as mãos, excitado. Agora sim estamos falando a mesma língua. Temos que encontrar aquele sapo. Não deixem nenhum lugar de fora, do pântano ao bairro antigo. Quero que o tragam vivo para mim. Vivo por enquanto. Vão. Entrem em ação. Companheiros, partam. O homem das sombras bateu o bastão no chão e as sombras dispararam para fora. Sob o manto da noite, ninguém notou aqueles vultos. Por fim, encontraram o local onde Al e os outros foram atacados anteriormente e seguiram o rastro. Capítulo 520. Nada mal para uma velha cega de quase 200 anos, não é? Uma voz idosa ecoou, e uma figura surgiu. Vestindo uma túnica branca de feiticeira que destacava sua pele marrom, ela tinha o rosto enrugado. Usava 2 brincos de concha amarelados pelo tempo e segurava o que parecia ser um pedaço de lenha queimada. Parecia um tanto cômico. Mas como ela mesma disse, seus olhos eram vazios. Devia estar cega há muito tempo. Ela girou o pedaço de pau habilmente algumas vezes e apagou a chama na ponta com um sopro. Qual dessas fofurinhas fez travessura e acabou irritando o homem das sombras? Ela inclinou o corpo para frente, e o pedaço de pau bateu no chão, transformando-se em bengala. O simplório Louis imediatamente entregou Al, apontando o dedo para ele na balsa. No topo de uma imensa figueira brava, um barco de madeira velho estava preso entre os galhos e o tronco. Aquela era a casa da mamãe Odi. Al olhou em volta. Realmente, a estética de humanos e animais não pode ser comparada. Oh, estamos muito felizes por encontrá-la. Rei e Louis nos falaram da senhora. Viajamos um longo caminho. A senhora nem imagina o que passamos. Nós sabemos. Ouvimos dizer que a senhora Tiana seguia mamãe Odi, tentando pedir sua ajuda. Mas mamãe Odi não lhe dava atenção. Em vez disso, interagia alegremente com sua cobra de estimação. Vem aqui, sua malandrinha. Venha me dar um beijo de cobra. E então, diante deles, ela beijou a cobra. Até o simplório Louis sentiu vontade de vomitar. Tiana estava com um semblante pesado, enquanto Al, em silêncio, refutava suas próprias suposições em pensamento. Isso é coisa que um dono faz com seu bicho de estimação? Você gosta muito da mamãe Odi, não é? Ela continuou a ignorá-los, levando a cobra para o centro da sala, onde havia uma grande cadeira de madeira. Assim que ela se sentou, Tiana reprimiu suas sensações anteriores e aproximou-se para tentar convencê-la. Mamãe Odi, não tomaremos muito do seu tempo. Vocês querem um docinho? Ela tirou alguns pedaços de metal do bolso. Oh, não, não, obrigada. Tiana olhou para Al e recusou imediatamente. Já que sabe o motivo de estarmos aqui, diga-nos logo a solução. Diferente da cautela de Tiana, Al falou com naturalidade. Afinal, ele já sabia como voltar ao normal. Não precisava fazer rodeios com essa velha maluca. Al, a senhora, Tiana levou um susto e tentou consertar a fala, mas ao se virar, viu que mamãe Odi já havia pegado no sono. Mamãe Odi, Tiana chamou.
Ó, o gumbo de quiabo está pronto e ninguém me avisou? Mamãe Udi despertou de repente, mas seu foco parecia estar em outro lugar. Vocês têm certeza de que a feiticeira mística é essa velha cega e esquisita? Até o simplório Louis não aguentou. Vá lá, você não cozinha bem? Al deu um empurrãozinho em Tiana. Nessas horas, deixar um profissional agir é sempre o caminho certo. Tudo bem, espero que ela leve isso a sério. Tiana levou a mão à testa. Al observou ir pensando consigo. Este mundo deve estar chegando ao fim, não é? Olhou então para mamãe Udi. Esperava que com sua interferência desta vez, ela fizesse Tiana compreender seu verdadeiro desejo íntimo. Capítulo 521. Mamãe Udi, que acabará de tomar um gole de sopa de quiabo e franzia o senho propositalmente, preparando-se para seguir o roteiro e induzi-los a descobrir por conta própria como quebrar o vodu, percebeu que apenas Tiana havia vindo. Isso a fez lançar um olhar discreto para trás. Ela não tem olhos, usa meios especiais. Eu queria lhe perguntar, o que afinal podemos fazer para nos... Ao pular para a tábua ao lado do caldeirão, Tiana ia continuar falando, mas percebeu que uma colher de pau já estava sendo enfiada em sua boca. Bem, era apenas sopa de quiabo. Sem alternativa, Tiana foi forçada a provar a sopa primeiro. Então, como uma futura excelente cozinheira que deseja expandir seu restaurante, ela instintivamente deu sua sugestão. O sabor está bom, mas se pudesse adicionar um pouco de pimenta, acho que ficaria bem melhor. Tiana apontou com confiança, com as mãos na cintura. Então agora nós. Juju. Mamãe Udi, que até então não parecia dar atenção a Tiana, deu um grito repentino. Então, aquela cobra de estimação de antes avançou imediatamente e adicionou a pimenta em pó. Mamãe Udi mexeu a sopa e tomou outro gole. Embora ela soubesse de antemão que aquela era a receita correta, o show precisava continuar, mesmo que alguém atrás já tivesse percebido. Bem, uma boa atriz não se importa com a opinião dos outros. Então ela... Não imaginei que apenas adicionando um pouco de pimenta ficaria tão gostoso. É maravilhoso. Bem, foi bem exagerado, mas foi eficaz. Pelo menos o rosto de Tiana ganhou mais um pouco de sorriso e confiança. Certo, você entende. O que você quer? Mamãe Udi perguntou de repente. A seriedade repentina quase fez Tiana não conseguir reagir a tempo. Nós queremos voltar a ser humanos. Tiana talvez nem tenha percebido que a posição de Al em seu coração já era tão elevada. Você é mais ridícula que uma criança do jardim de infância. Ao ouvir a resposta de Tiana, Mamãe Udi disse irritada. Você quer voltar a ser humana, mas ignorou o que é verdadeiramente importante. Eu não entendo muito bem o que a senhora diz. O que é verdadeiramente importante? Tiana estava um pouco confusa. Ai, vem aqui. Mamãe Udi estendeu a palma da mão e Tiana pulou nela. Então, Mamãe Udi balançou sua varinha mágica e a superfície da sopa de quiabo que estava fervendo mudou instantaneamente. Seu pai era bondoso e gentil, sempre dedicado ao amor. Você é como ele, pode fazer esse amor durar para sempre. Você precisa ouvir a voz do coração. Mesmo com muitas dificuldades, você precisa ouvir a voz do coração. Não é uma tarefa fácil, ouça a voz do coração. Você se encontrará, a resposta ficará clara. Abra a janela, deixe a luz do sol entrar, crianças. Céu azul, sol e nuvens coloridas, céu azul, sol e nuvens coloridas, sol e nuvens coloridas no seu coração. Certo, agora você entende do que precisa, criança? Mamãe Odi ergueu as mãos, ela mal podia esperar para ouvir a resposta correta. É o amor? Tiana estava em cima da cabeça dela, falando com certa animação, mas sem ter certeza. No andar de baixo, desde o momento em que viu Mamãe Odi gesticulando, Al já sabia o que aconteceria a seguir. Os filmes da Disney estão sempre repletos disso, e ele já não achava estranho. Ele agora já começara a considerar o próximo mundo, afinal, o tempo neste mundo pararia após sua partida, não havia com o que se preocupar. Então, após reprimir o desejo de certo jacaré bobo de subir para cantar junto, ele ficou esperando silenciosamente lá embaixo. A trama devido à sua intervenção já estava irreconhecível, mas a linha principal não deveria ter problemas, eu acho. Talvez? Não demorou muito e Mamãe Odi trouxe Tiana do andar de cima usando o elevador. Embora não tenha sido tão alegre e estrondoso quanto antes com o olhar de Al, ele ainda viu a timidez de Tiana. Capítulo 522. E então, tem um jeito? Como elas já haviam descido, naturalmente o coro lá fora parou. O bobo do Louis correu e perguntou impacientemente. Haha, de agora em diante dependerá de vocês. Mamãe Odi não disse muito, apenas colocou Tiana, que estava em seu ombro, no chão. Tiana! Louis olhou confuso para Tiana, que não dizia nada. Até ele sentia que o clima atual não estava certo. O que foi? Há alguma dificuldade? Al sorriu, quebrando oportunamente a atmosfera constrangedora. Quanto à Mamãe Odi, ninguém sabe quando, mas ela já havia voltado para sua cadeira e pegado no sono, com a cobrinha ao lado abanando-a esforçadamente. Nós, vamos voltar primeiro. Após hesitar um pouco, Tiana disse essa frase, pensando na conversa que tivera agora há pouco no topo da árvore. É o amor? Tiana estava em cima da cabeça dela, falando com certa animação, mas sem ter certeza. Sim, criança, você finalmente entendeu do que precisa. Mamãe Odi riu alto. Mas, Tiana parecia ter lembrado de algo e sua expressão tornou-se desanimada novamente. Como saberá se não tentar? Não é verdade? Mamãe Odi disse sorrindo. A senhora sabe, sim, a senhora com certeza já sabia. Então o que devo fazer? Tiana entrelaçou as mãos, um pouco sem saber o que fazer. Siga o seu coração, criança. Que tal assim? Amanhã à noite parece ser um festival. Mamãe Odi disse com incerteza. A senhora quer dizer? Tiana nem terminou de falar e Mamãe Odi balançou a cabeça sorrindo. Bem, então vamos agora? Ei, alguém pode me dizer o que diabos está acontecendo? Louis viu que os dois não explicavam as coisas e não aguentou interromper. Sim, vamos. Louis, ouviu? Estamos indo. No entanto, ambos ignoraram a pergunta de Louis, como se existissem apenas um para o outro aos olhos de ambos. Pelo menos, até ao chamá-lo, era isso que ele pensava. Mas,
Há algum navio de cruzeiro por aqui? Talvez possamos subir e tocar junto com os músicos? Al disse calmamente. Eu sei. Haverá um cruzeiro passando por aqui hoje, eu levo vocês. Ao mencionar música, o bobo do Louis finalmente parou de questionar o que eles estavam falando e preparou-se animadamente para levar os dois depressa. Espere, vamos nos despedir da mamãe Odie. Tiana disse. Louis assentiu obedientemente. Mamãe Odie, adeus. Os três pararam na entrada do tronco da árvore e despediram-se em voz alta, virando-se para partir. Louis continuava liderando, com Al e Tiana seguindo logo atrás, mas diferente de antes. A distância entre os dois, sem que percebessem, diminuiu. Somente após eles partirem é que mamãe Odie finalmente abriu os olhos. Silenciosamente, ela pegou um porta-retratos atrás da cadeira. Era uma foto de grupo. Eram, respectivamente, o velho vagalume jovem, mamãe Odie sem estar cega e um belo vagalume. Retirando a foto, a mão ressequida de mamãe Odie acariciou a imagem. Quando seu dedo tocou o rosto daquele belo vagalume, ela soltou um leve suspiro. Lalala. Deitado de costas na superfície da água, Louis cantarolava uma melodia alegre. Dava para ver que ele estava de muito bom humor. Você não me pergunta como voltaremos a ser humanos? Olhando para o sentado ao lado, Tiana finalmente não aguentou e fez a pergunta que estava em seu coração. Ela já estava preparada para ser questionada, mas não esperava que Al não perguntasse. Eu acredito que você não me deixaria na mão, certo? Al olhou para ela e não pôde deixar de rir. Esse jeito tímido dela agora era realmente o oposto da postura decidida de antes. Parece que a conversa com mamãe Odie não foi inútil. Você está zombando de mim? Contudo, o riso dele fez Tiana ficar envergonhada e irritada, com os olhos arregalados como se fosse devorar Al. Não, apenas acho que você fica muito fofa assim. A mão de Al tocou o rosto de Tiana, falando com um tom de quem está mimando alguém. Como era de se esperar, esse truque ainda era muito eficaz para uma garota que nunca havia experimentado o sabor do amor. Pelo menos Tiana parou de fazer cena. Embora a superfície ainda fosse de alguém orgulhosa, seu coração estava secretamente feliz. Como ao provar mel pela primeira vez, aquela pontinha de doçura derretia em seu coração. Louis levou os dois flutuando por um bom tempo até que finalmente viram um cruzeiro. Por sorte era tarde, e aproveitando que todos estavam descansando, os dois e o jacaré entraram furtivamente no navio. Louis, comporte-se, vamos primeiro comer alguma coisa. Após dar ordens ao bobão, Al levou Tiana para a cozinha. É preciso saber que os dois estavam há quase 2 dias sem comer nada. Estiveram à deriva no rio o tempo todo, sem parar em nenhum momento. Falando nisso, este corpo também era estranho, pois não sentia fome. Mas Al tinha um pressentimento de que se não enchessem a barriga antes de voltarem a ser humanos, poderiam morrer de fome no exato momento da transformação. Embora fosse um exagero, era mais ou menos esse o sentido. A noite caiu. No Palácio Real, Charlotte, vestindo um vestido de noiva branco, bateu na porta do quarto do príncipe Al. Ela não parava de apressar. Você tem que ser rápido, não vai querer se atrasar para o casamento no carnaval, certo? Já estou trocando de roupa. Espere por mim mais alguns minutos, minha querida princesa. Dentro do quarto, James falou com a voz abaixada. Agora ele já havia voltado à sua própria aparência e jamais poderia aparecer diante de todos. Tudo bem, meu querido amor, espero por você no carro. Charlotte disse com uma expressão de felicidade. Ao ver Charlotte se afastar pelo vão da porta, James deu um suspiro de alívio. Mas o pior ainda estava por vir. Como ele continuaria escondendo isso? Meu Deus, eu estou morto. James, que estava uivando de desespero, foi atingido diretamente por uma pedrinha. Não, seu idiota, eu é que estou morto. A menos que consigamos o sangue do pequeno príncipe. O dono da voz era ninguém menos que o Homem das Sombras. De repente, o fogo na parede ao lado oscilou e várias sombras saltaram dali. Olhando para elas, o Homem das Sombras ficou furioso. O que vocês disseram? Falharam? Então para que servem vocês? Vão procurar agora, precisam trazê-lo de volta para mim. Vão logo. Após ter um acesso de fúria, o Homem das Sombras virou a cabeça e com um rosto sombrio, olhou para James, aproximando-se dele passo a passo. Não, espere, eu ainda tenho valor útil para você, por favor não. James nem terminou de falar e sentiu um gelo no pescoço. Acontece que o Homem das Sombras apenas tirou o colar do pescoço dele. Viu-se que subitamente surgiram algumas coisas estranhas na mão do Homem das Sombras, que operava sem parar naquele colar. O que? Pegue, agora você pode se transformar em príncipe de novo. Faça o trabalho direito para mim, ouviu? O Homem das Sombras disse impacientemente, jogando o colar modificado de volta. Já deu? Não precisava de. Eu posso transformar o seu sangue no sangue dele, mas este método não pode ser usado por muito tempo. Atue bem para mim, eu vou capturar o pequeno príncipe de volta. Capítulo 523. Então, agora príncipe Al, você aceita a princesa Charlotte, que está ao seu lado, como sua esposa. Al e Tiana, que conseguiram chegar ao local com dificuldade, depararam-se justamente com este momento crucial. Tiana só havia acelerado o passo para vir até aqui após saber que este festival de carnaval fora transformado no casamento de Al e Charlotte. Quanto ao simplório Louis, ele já havia se misturado ao grupo de músicos no meio do desfile. Sua aparência de jacaré foi surpreendentemente confundida com um disfarce exótico. É preciso dizer que o mundo dos contos de fadas realmente não segue a lógica. James, com uma expressão de triunfo, estava prestes a aceitar quando eu me oponho. Uma voz súbita ecoou, fazendo até a música cerimonial parar por um breve instante. Al olhou surpreso para a garota ao seu lado. Ele não esperava que ela agisse assim, já que ele próprio, como principal interessado, ainda não havia reagido. No entanto, embora a multidão ainda não tivesse processado o que houve, 2 grupos reagiram imediatamente, as sombras, e também James e Al. Vamos,
Este casamento já virou uma bagunça. Al segurou a mão de Tiana, levando-a a correr em direção a uma mansão abandonada. A multidão entrou em pânico logo após descobrir que quem falava era um sapo, especialmente com o simplório Louis ajudando a causar a confusão. Tiana estava com o rosto ruborizado. Ela não sabia por que havia falado por impulso agora há pouco, e ainda por cima interrompendo o casamento de sua melhor amiga. Rápido! Peguem-no! James apontou para Al e Tiana que fugiam. Ele sabia que o Homem-Sombra tinha cartas na manga. Como esperado, várias sombras dispararam rapidamente, e Al estava exatamente no caminho obrigatório delas. As sombras que apenas seguiam ordens não sabiam o que era ceder passagem e imediatamente atropelaram James, lançando-o longe. Até o colar em seu pescoço foi arremessado, e quando Charlotte correu para socorrê-lo, ele já havia retornado à sua forma original. Do outro lado, Al e Tiana desviavam constantemente das sombras que avançavam, até que uma pessoa prevista apareceu diante deles. Cavalheiros, tive muito trabalho procurando por vocês. Que tal ficarem para tomar uns drinks? O Homem-Sombra falava calmamente, como se não fosse a mesma pessoa que estava furiosa diante de James anteriormente. Quem é você? Tiana perguntou, mantendo-se alerta contra o homem. O instinto feminino lhe dizia que ele não era flor que se cheire. Quem sou eu? Ha. Adorável senhorita, depois de tanto tempo você ainda não sabe quem eu sou? Foi você quem nos transformou nisso? Ha, não é tão boba afinal. Você quer? Chega, não precisamos andar em círculos. Por que você está aqui nos esperando? Seu plano já fracassou, não foi? Interrompendo a tendência dos dois de continuarem conversando, Al questionou. Ele já tinha visto Louis, não muito longe dali, vindo aos saltos com um colar na mão. O que eu quero? Ora, controlar vocês e, consequentemente, dominar este país. Quanto àquele idiota? Gastei tanto tempo e ele não conseguiu resolver nada, então não precisa mais ficar por aqui. É mesmo? E se você for quem não resolver as coisas? O quê? Louis, quebre o colar. Hein? Embora não soubesse por que ao mandar a fazer aquilo, Louis obedeceu prontamente. Entregue-me isso. A velocidade do Homem-Sombra também não era lenta. Ele deu a ordem imediatamente e conseguiu resgatar o colar no último milésimo de segundo. Oh, meu querido príncipezinho, não imaginei que você soubesse tanto. Parece que não posso deixar você ficar. Espere. Onde está o outro sapo? O Homem-Sombra falava vitorioso, mas no meio da frase percebeu que Tiana havia sumido. Ao virar a cabeça, viu? Louis, tire este sujeito da frente. Certo. O simplório Louis, como um robô, executava qualquer comando recebido, mas era extremamente útil. Pelo menos o colar estava de volta. Basta quebrá-lo. Basta quebrá-lo. Tiana murmurava para si mesma. Ela vira a importância que o Homem-Sombra dera àquele objeto. Dizendo isso, ergueu o colar bem alto e arremessou-o com força contra o chão. Não. A determinação de Tiana não deu chance para o Homem-Sombra salvá-lo, restando-lhe apenas gritar em desespero. Tiana, por sua vez, foi atingida pelas faces fantasmagóricas que saíram do colar quebrado e foi lançada para o alto. Droga! Al viu aquilo e correu imediatamente, mas Tiana voara alto demais. Cair daquela altura seria fatal ou causaria ferimentos graves. Louis, estou indo. Al deu alguns saltos e subiu na cabeça de Louis. Suba. Louis dobrou levemente as pernas curtas e saltou no lugar. Já chega. Vendo que a altura era ideal, Al usou a cabeça de Louis como apoio e saltou. Neste momento, as vantagens de ser um sapo se manifestaram. Aquele poder de impulsão foi uma ajuda divina. Ele conseguiu segurar Tiana firmemente em seus braços. Então, usando as lápides altas como apoio, foi saltando pouco a pouco para locais mais baixos. Louis corria lá embaixo de um lado para o outro com os braços estendidos, tentando pegá-los. Do outro lado. Não, vocês não podem fazer isso. Eu tenho outros planos, cumprirei nosso acordo. Vocês não podem fazer isso comigo. Diante das 6 faces fantasmagóricas flutuando ao seu redor, o Homem-Sombra tentava explicar desesperadamente. Ele sabia muito bem as consequências de o colar ser quebrado. Infelizmente, os fantasmas claramente não queriam ouvir suas desculpas e abriram bocas enormes, de onde veio uma força de sucção. O Homem-Sombra tentava fugir desesperadamente, mas era puxado de volta continuamente. Por fim, ele acabou deitado no chão, agarrando-se à terra para resistir, mas foi inútil. Ele foi arrastado até a frente de uma lápide sem nome. Acabou sendo engolido e na lápide surgiu uma nova inscrição. Túmulo do Homem-Sombra. Capítulo 524. Certo jacaré simplório caiu no chão, mas felizmente, ele também alcançou seu objetivo. Al e Tiana pousaram em segurança. Vendo Louis segurando o nariz e gemendo de dor, Al coçou o próprio nariz, um tanto sem jeito. Esta mansão, na verdade era uma mansão de cemitério e ainda por cima abandonada. Parece que depois posso sugerir ao pai da Charlotte algo sobre proteção ambiental. Incineração seria uma boa ideia. Al pensou silenciosamente. Foi justamente por estar abandonada que algumas lápides estavam danificadas e, sem apoio no ar, Al teve que ir em direção ao Louis. Ele não esperava que o simplório corresse tanto para lá e para cá e por um descuido. A queda livre de 2 sapos foi um golpe pesado para aquele pobre nariz. Um gemido interrompeu os pensamentos de Al. Tiana, onde você se machucou? Deixe-me ver. Al perguntou preocupado, mas como a segurava no colo, não tinha as mãos livres. Estou bem, nós. Estamos a salvo agora? Tiana balançou a cabeça com um olhar vago, parecendo ainda não ter recobrado os sentidos. Al viu que não conseguiria respostas assim, então a colocou no chão com cuidado, apoiando-a para que não caísse, e preparou-se para verificar se houver algum ferimento. Ainda confusa, Tiana olhou para aquele rosto tão próximo e sorriu bobamente. Aquele franzir de testa era por causa dela, e a preocupação dele também. Sem conseguir se conter, Tiana chamou. Al. O quê? Al, concentrado em verificar os ferimentos, levantou a cabeça instintivamente e acabou sendo surpreendido por Tiana. Reagindo logo em seguida, Al correspondeu ao beijo dela, colocando a mão em suas costas. Embora ao final dos contos de fadas geralmente cure ferimentos fatais ou restaure a vida dos protagonistas nesses momentos, Al não era uma criança e preferia verificar por si mesmo para ficar tranquilo. E foi nesse momento. Uau!
Que situação é esta? Duas vozes surgiram sucessivamente, vindas do simplório Louis e de Charlotte, que acabará de chegar. James já havia contado tudo a ela, então ela sabia quem eles eram, mas não ousava se aproximar por causa do jacaré ao lado. No entanto, a cena diante de seus olhos a fez lembrar do grande final de um conto de fadas. Oh, Tiana encontrou seu verdadeiro amor. Que história de amor emocionante. Charlotte estava com um olhar sonhador. Antes de eles falarem, Al já havia notado os pontos de luz branca que emanavam dos dois. Só então ele ficou realmente tranquilo, pois sentiu o efeito de magia curativa naquela luz. Com todo o perigo resolvido, olhou para Tiana de olhos fechados. Os dois já haviam retornado à forma humana, e ela continuava beijando-o com entrega. Al, como alguém experiente, ficou feliz em retribuir com técnica, já que antes sua mente estava focada em outra coisa. Agora sim, quando a luz branca se dissipou, Louis e Charlotte viram Al, vestindo um traje de príncipe branco impecável, saindo lentamente carregando Tiana, que usava um vestido de noiva branco como a neve. Não se sabe se foi impressão de Charlotte, mas ela sentiu que o luar parecia acompanhá-los, porque Tiana estava com uma aparência tão exausta, parecendo estar sem fôlego. Senhorita Charlotte, poderia nos preparar 2 quartos, por favor? Al disse sorrindo para ela. Ah, claro que sim. O quarto da tia já estava preparado e nossos quartos de hóspedes também são ótimos. Com certeza não vamos tratá-lo mal. Desde o momento em que os viu caminhando passo a passo até ao abrir a boca, Charlotte ficará paralisada. Aquela beleza, aquela presença, nossa. Não, se continuar pensando assim vou parecer uma obcecada. Charlotte, esse é o homem da tia, é o homem da tia. Então Charlotte, que acabará de decidir esquecer Al, voltou a agir como uma fã ardorosa. Charlotte, estou aqui. Assim que colocou Tiana na cama, entre o cansaço do caminho e as várias noites sem dormir bem, a garota acabou caindo no sono, fazendo com que ele nem terminasse suas palavras de conforto. Mas tudo bem, ele poderia partir primeiro e voltar depois, já que o tempo aqui pararia após sua partida. Então ele chamou Charlotte, observando a princesa Charlotte à sua frente, com aquela expressão prestativa. Al ignorou os agrados dela e apenas perguntou onde ficava seu quarto. Aqui. Eu mostro o caminho. Observando a animada Charlotte à frente, Al olhou pela janela para o casamento que já estava um caos. Que garota feliz. Tudo bem, qualquer coisa pode me procurar, eu resolvo tudo para você sim. Então, boa noite. Tchau. Após mostrar o caminho e conversar brevemente com Al na porta, Charlotte deu no pé imediatamente. Ela temia não resistir e dizer algo impróprio ou fazer um pedido indelicado. Para não deixar uma má impressão em Al, ela se despediu com esforço. Com o fechamento da porta, Al desapareceu do local e ao mesmo tempo, este mundo parou completamente. Capítulo 525. Ao sair novamente do espelho, Al soltou um suspiro profundo. Olhou ao redor para avaliar aquele espaço. Bem, nada havia mudado. Sem dizer mais nada, ele deu passos largos e retornou para dentro do espelho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando Al saiu do espelho pela 9ª vez, não pôde deixar de massagear as têmporas. Desde que o mundo anterior terminou, sua identidade nos seguintes começou a se tornar bizarra. Eram todos pequenos animais. Desde um coelhinho branco até o rei da floresta. Será que planejam não me deixar mais ser humano? Pensou Al, sentindo uma leve dor de cabeça. Olhando para aquele espelho, por um momento ele não soube o que fazer. Bem, é melhor terminar isso logo. Al suspirou e mais uma vez entrou no mundo do espelho. Aprovação da 50ª vida. O que seria desta vez? O mar sempre foi um domínio que a humanidade não conseguiu explorar completamente. A todo instante ele emana um mistério que lhe é próprio. Se na era tecnológica não foi totalmente explorado, o que dizer da atual era feudal? No fundo do mar, as belas sereias começaram cedo os preparativos para o grande evento de hoje. Elas se dirigiam para a maior área do reino subaquático, um local que o rei Tritão planejou especificamente para suas filhas realizarem um festival de música. No entanto, a cena de harmonia que deveria ocorrer não apareceu. As sereias se olhavam confusas ao notar que a princesa Ariel, que deveria aparecer no destaque principal após a introdução das outras irmãs, simplesmente não estava lá. Ela tinha dado um bolo no rei. Que audácia! Qualquer um podia ver que o rosto do rei Tritão estava ficando esverdeado. Por mais que ele mimasse aquela filha, não podia suportar tamanha humilhação pública. E Ariel! Gritou Tritão furioso, empunhando seu tridente sagrado. O grito assustou a todos, que fugiram rapidamente, temendo que permanecer ali pudesse enfurecer ainda mais sua majestade. Contudo, uma certa lagosta teve que ficar parada no lugar para receber a fúria de Tritão. Vai e encontre-a para mim. Sim, majestade. Enquanto isso, do outro lado, Ariel estava explorando um navio naufragado em busca de bugigangas humanas e não sabia de nada disso. Ela parecia ter esquecido que hoje era o dia do festival de música. Ariel, espere por mim. Um peixinho amarelo e gordinho agitava a cauda enquanto tentava alcançar a pequena princesa sereia à frente. Você sabe que eu não consigo nadar tão rápido, disse Linguado, um pouco ressentido. Olha ali. E Ariel apontou para a frente. O navio antigo e destroçado estava enterrado na areia, mas ainda era possível notar sua antiga glória através dos escombros, especialmente porque os naufrágios ao redor eram pequenos e caindo aos pedaços, o que criava um contraste nítido e despertava o desejo de exploração de Ariel. Talvez pudesse encontrar algum tesouro ali? Ei, não podemos fazer isso, devíamos voltar. Linguado balançou a cabeça rapidamente. Aventuras não faziam o seu estilo, ou talvez, fosse apenas covardia. Por quê? Por acaso você está com medo? Ariel segurou Linguado, trazendo-o para perto de si enquanto o provocava. Como assim? É que aquele navio parece sombrio demais, não acha? Bem, talvez um pouco. Espere. Por que estamos chegando perto? Linguado tentou escapar das garras de Ariel, mas acabou sendo levado por ela. Foi então que algo bizarro aconteceu. Um redemoinho surgiu subitamente no caminho à frente, começando a sugar a água do mar ao redor. A força de sucção era tão grande que já estava afetando Ariel. Ela estava sendo puxada. Droga! Ariel percebeu o perigo e tentou fugir, mas a força do redemoinho aumentou bruscamente.
Sem chance de reagir, Ariel segurando Linguado. Linguado, eu posso me virar sozinho. Foi puxada incontrolavelmente para o centro do redemoinho. Ela fechou os olhos, aceitando o destino, enquanto as histórias sobre bruxas que seu pai contava na infância surgiam em sua mente. Linguado também estava morrendo de medo, balbuciando coisas sem parar, até que uma voz de dúvida quebrou o silêncio dos dois. Capítulo 526. Ao entrar neste mundo, Al sentiu imediatamente que algo estava estranho e, por instinto, usou magia de água. Após um breve instante de confusão, uma silhueta colidiu contra o seu peito. Humano. Linguado gritou ao ver que sob o corpo de Al não havia uma cauda, mas sim pernas humanas. Como um humano conseguia respirar debaixo d'água como ela, ou as sereias, e além disso, não parecer afetado? Será que... Linguado ficou pálido ao se lembrar de certas lendas. Ao ouvir o grito de Linguado, Ariel recobrou os sentidos, soltou-se do abraço de Al e nadou rapidamente para o lado do peixinho. Ela abraçou Linguado com força e só então começou a observar Al. Então este é um humano, pensou ela. Assim como Linguado, a primeira coisa que notou foram as pernas longas de Al. Afinal, essa era a maior diferença entre o povo do mar e os humanos. Diz a lenda que algumas sereias queriam se tornar humanas e então, enquanto Ariel observava Al, ele também a observava. Ela tinha a aparência de uma jovem belíssima, com longos cabelos ruivos vibrantes e fluidos, olhos azuis como a água, lábios vermelhos e dentes brancos, pele clara, vestindo um sutiã de conchas azul-violeta. Sua cauda verde balançava levemente enquanto ela segurava um pequeno peixe-beta gordinho nos braços, parecendo muito animada e adorável. Características tão marcantes fizeram ao entender imediatamente que estava no mundo de A Pequena Sereia. Ele não esperava encontrar a protagonista logo de cara, e exatamente no momento em que a trama começava. Se não se enganava, essa sereia aventureira havia se esquecido do festival de música para sair em busca de aventuras. Sabendo onde estava, Al não se apressou. Primeiro, sentiu quais habilidades poderia utilizar. Parecia que além da magia de água não restara nada? Seria isso uma preparação para enfrentar a bruxa do mar mais tarde? De qualquer forma, estava bom. Ao menos ele não precisava mais se transformar em animal. Humanos conseguem respirar debaixo d'água? Do outro lado, Ariel perguntou baixinho enquanto segurava Linguado. Ouvi minha mãe dizer que não. A menos que Linguado balançou a cabeça e baixou o tom de voz. A menos que o quê? Eu não sei, Linguado admitiu. Sendo jovem, só conhecia as histórias que os peixes maiores contavam antes de dormir e não entendia nada sobre humanos reais. Você acha que ele pode nos ensinar a usar aqueles tesouros? Ariel perguntou subitamente animada. Ela adorava colecionar tudo que vinha do mundo humano, mas não sabia como usar as coisas, então apenas as escondia em um lugar secreto, já que seu pai detestava esses objetos. Isso, Linguado olhou para Al, que também as observava. Ariel, não acho que seja uma boa ideia, Sua Majestade o Rei. Espere, ele está vindo. Antes que Linguado terminasse de falar, Ariel o calou. Ao ver Al nadando lentamente em sua direção, ela ficou curiosa sobre a camada de bolha transparente ao redor dele. Seria uma ferramenta humana? Vei, olá. A princesinha ingênua e alegre estendeu a mão em um gesto de amizade para Al. Embora não soubesse o porquê, sua intuição dizia que ele era uma boa pessoa. Especialmente porque os olhos de Ariel não paravam de percorrê-lo. Ele era mais bonito do que qualquer sereia que ela já vira. Não que tivesse visto muitos, com cabelos curtos e prateados levemente espetados. E olhos profundos que a atraíam intensamente. Até as roupas que ele usava pareciam tão diferentes, conferindo-lhe um charme despojado. Será que todos os humanos são assim? Ariel pensou, com o coração batendo forte, sem entender o que estava acontecendo. Aquela aura serena dele a fazia lembrar do rei deste país, ou seja, seu pai, o rei Tritão. Ao pensar nisso, Ariel lembrou-se subitamente de algo. Olá. Al estendeu a mão e apertou a mão macia da jovem. Ele já esperava que essa garota corajosa tomasse a iniciativa de cumprimentá-lo. No entanto, logo após o aperto de mão, antes que pudesse dizer algo, a expressão de Ariel mudou bruscamente. Ela murmurou um pedido de desculpas apressado e saiu disparada com Linguado em outra direção. Al ficou parado no lugar, com a mão estendida de forma constrangedora. Ao vê-la partir, ele recolheu a mão e coçou a cabeça. Ué, eu também levei um bolo? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 527. Ao observar Ariel partindo às pressas, Al deduziu por que ela estava com tanta pressa e decidiu não chamá-la. Apenas a seguiu em silêncio para ver a situação. Afinal, para o rei Tritão, o festival de música de hoje era importantíssimo. E o fato de sua filha caçula favorita tê-lo feito passar por aquela vergonha certamente o deixaria furioso. Enquanto pensava nisso, um grito agudo ecoou subitamente. Ouvindo com atenção, era a voz de Ariel. Al correu imediatamente para lá. Sai daqui. Ariel, fuja rápido. Linguado tentava fazer uma cara de bravo enquanto apressava Ariel para escapar. Diante deles, havia um enorme tubarão. Como Ariel adorava colecionar coisas do mundo humano, onde mais elas encontraria no mar? Certamente em navios naufragados. Sempre havia alguns desafortunados que acabavam morrendo nos navios sem conseguir escapar. Algumas áreas eram locais frequentes de naufrágios e por isso, esta zona era quase inteiramente composta por destroços. Cada predador das profundezas sabia que ali havia muita comida. Claro, a menos que fosse necessário, eles não vinham sempre aqui para comer carne que não estivesse fresca. Mas era óbvio que o tubarão diante deles não comia há dias. O tom avermelhado nos cantos de seus olhos não se sabia se era natural ou uma reação de excitação ao ver a presa. Tudo indicava que Ariel e Linguado estavam em perigo. Então é esta parte da trama. Al chegou e viu o tubarão encarando fixamente o peixe e a sereia. Ele se lembrou de que essa cena existia. No original, elas se encontravam na zona dos naufrágios e conseguiam escapar, mas desta vez, por algum motivo, Ariel saiu mais cedo e os dois lados se bateram de frente. Nesse breve intervalo, Ariel já havia começado a fugir com Linguado. Afinal, com o porte de Linguado, era impossível assustar um tubarão. Ariel, percebendo a situação, não hesitou em abraçar Linguado e disparar.
Esta era a primeira vez que ela encontrava um tubarão. Em todas as suas explorações anteriores, parecia ter contado com a sorte e proteção divina. Suas aventuras eram sempre coloridas, mas nunca realmente perigosas. Teria a deusa da sorte retirado sua proteção desta vez? Contudo, isso não intimidou Ariel. Todas as técnicas e conhecimentos acumulados explodiram naquele momento. Como nadar rápido, como esquivar, como encontrar esconderijos. Essas habilidades surgiram instintivamente em sua mente. Foi isso que permitiu que ela, mesmo carregando o linguado, nadasse tão rápido e conseguisse abrir distância toda vez que o predador estava prestes a alcançá-la. Corra, corra! Tem um tubarão atrás de nós. Como Ariel estava fugindo com o linguado no momento de maior crise, ela nem pensou para onde ir, apenas voltou pelo caminho original, acabando por encontrar Al, que a seguia. Vendo Al parado, a bondosa Ariel usou um pouco de sua energia para gritar um aviso, mas Al não se moveu. Então, ao passar por ele, Ariel estendeu a mão para puxá-lo. No entanto, Al segurou as mãos dela e a puxou, fazendo-a parar. Você! Ariel, sem entender nada, olhou para Al com os olhos arregalados. Ela planejava ir até os destroços para despistar o tubarão, e agora? Acabou-se. O linguado gritou, ecoando o sentimento de Ariel. E por que o pânico? Al abraçou Ariel e, aproveitando a fluidez da água, afastou-se levemente do lugar. Em seguida, apontou para o tubarão que acabará de avançar ferozmente e errar o bote. Uma onda de choque cortante disparou da ponta do dedo de Al como uma espada afiada, perfurando diretamente o corpo do tubarão. Linguado. Ariel olhou para o tubarão e depois para Al. O que estava acontecendo ali? Capítulo 528. Perfurou. Como a água pode ser tão forte? Diferente de Ariel, que não viu o que aconteceu atrás de si ao ser amparada, Linguado, que estava virado para trás, viu tudo claramente. Ele viu ao estender a mão e então, aquela parte da água subitamente agitou-se como se fosse um peixe-espada em alta velocidade. Faltando adjetivos, Linguado acabou usando essa comparação. O que houve? Foi ele quem fez isso? Sem perigo imediato, Ariel afastou-se do abraço de Al. Apenas, aquela sensação era um pouco estranha. Parecia ser a primeira vez que ela era segurada assim por um homem, e em tão pouco tempo ele a segurou 2 vezes. O coração de Ariel batia involuntariamente, e o olhar que ela dirigia a Al vinha acompanhado de um filtro de admiração. Isso fez com que ela não ouvisse nada da explicação de Linguado. Ariel, Linguado gritou bem alto. Ah, eu disse, o que vamos fazer com ele? Linguado olhou discretamente para Al e perguntou em voz baixa. O que fazer? Por que faríamos algo? Ele acabou de nos salvar. Ariel franziu a testa. Retribuir bondade com ingratidão não era o que ela desejava. Mas, os métodos dele agora há pouco pareciam muito com os da bruxa do mar. Linguado disse timidamente sem entender por que Ariel franziu a testa, achando que ele mesmo a tivesse irritado. O que tem a ver com a bruxa do mar? Não foi nada. Olá, ainda não nos apresentamos adequadamente agora há pouco. Al apareceu diante deles sem que percebessem, estendendo a mão com um sorriso. Linguado escondeu-se assustado atrás de Ariel. Sinto muito, agora há pouco. Lembrando-se de seu comportamento rude de antes, Ariel sentiu-se envergonhada, repreendendo-se internamente 100 vezes. Não foi nada, eu me chamo Al. Oh, eu sou Ariel. Este é o Linguado, meu melhor amigo. Só então ela lembrou da mão estendida de Al e a apertou, mas por algum motivo, a sensação desse aperto de mão era completamente diferente da anterior. Inclusive, houve um certo aperto no coração ao soltar. Olá. Linguado cumprimentou de forma rígida. Parece que histórias de terror são realmente as lembranças mais profundas da infância de qualquer criança, não importa o mundo ou a espécie. Sem dar importância ao medo de Linguado, Al disse a Ariel. Parecia que você estava com muita pressa agora há pouco. Aconteceu algo? Ao ouvir isso, o rostinho de Ariel murchou instantaneamente. Não dá mais tempo. Meu pai deve estar furioso. Como pude esquecer algo tão importante? Seu pai? O que não dá mais tempo? Após um período de conversa para se conhecerem, ambos os lados passaram a ter uma certa compreensão um do outro. Ocorre que o conhecimento de Al ia muito além do que Ariel dizia, enquanto o que Ariel sabia era apenas o que Al queria que ela soubesse. Por que sinto que estou enganando uma criança? Ele balançou a cabeça, afastando esse pensamento estranho. Aconteceu alguma coisa? Nada. Então, você precisa voltar agora para admitir seu erro, certo? Claro, afinal fui eu quem esqueceu algo tão importante. Ariel disse desanimada. Se soubesse, não teria sido tão brincalhona. Entendo. Então que tal brincarmos um pouco mais antes de voltar? Hein? Já que você vai levar bronca de qualquer jeito, é melhor voltar depois de ter se divertido bastante. Disse Al. Bem, Ariel hesitou um pouco. Ela sentia que aquilo talvez não fosse certo. Bela sétima princesa, teria eu a honra de embarcar em uma jornada de aventura com você? Al subitamente curvou-se, fazendo uma reverência formal de cavalheiro, enquanto mantinha a mão direita erguida, exatamente onde Ariel poderia alcançá-la ao levantar a sua. Ariel soltou uma risada nada refinada, pois na etiqueta do Reino das Sereias o cumprimento não era aquele. Dessa vez Al parece ter cometido um pequeno erro de cálculo, mas Ariel aceitou mesmo assim. Só uma vez, só desta vez. Isso faz parte da etiqueta de vocês humanos? Ariel perguntou curiosa. Ela realmente tinha curiosidade sobre tudo que envolvesse humanos. Certamente, por que a pergunta? Al também estranhou a reação de Ariel. Ao mesmo tempo, pelo canto do olho, ele notou a fenda marinha ao lado. 2 pares de olhos brilhantes pareciam muito óbvios para ele. Com um leve movimento de dedos, 2 flechas de água foram disparadas. Claro, você sabia que o que acabou de fazer foi. Acompanhados pelo riso alegre de Ariel e pelo sorriso sem graça de Al, os dois seguiram em direção ao navio naufragado. Enquanto isso, do outro lado, clang, em uma caverna sombria, um grande caldeirão foi subitamente arremessado, chocando-se violentamente contra o chão. Uma dezena de pequenas flores murchas que cresciam na entrada enfiaram-se na terra para escapar quando o caldeirão passou. Uma voz furiosa veio de dentro da caverna. Maldito! Como pode haver um feiticeiro humano vindo parar aqui? O som estridente fez com que aquelas flores tapassem seus próprios ouvidos.
Capítulo 529. No Palácio Submarino. O rei Tritão estava sentado em seu trono, com o rosto escurecido de raiva. Ele encarava fixamente sua filha caçula, que não lhe dava a mínima atenção, mantendo a cabeça virada para o lado. Sebastião, ajoelhado no chão, tremia todo. Naquele ambiente, se ele ousasse levantar a cabeça, certamente seria a primeira alma a partir. Quanto a tudo que aconteceu agora há pouco. O quê? O que aconteceu? Eu não sei. Não me pergunte. Alegando ter uma memória péssima, Sebastião tentava ao máximo diminuir sua presença. Claro que além do pai e filha em confronto e do pobre Sebastião, havia outra pessoa no local. Ele observava com interesse enquanto Tritão encarava a filha e ao mesmo tempo o avisava com o olhar. O significado geral era óbvio sem precisar olhar muito. Nada além de, fique longe da minha filha, você fez algum truque com ela ou você deu alguma poção para ela. Não se pode culpar totalmente Tritão, afinal sua filha favorita estava confrontando-o publicamente por causa de um homem. Se não fosse pelo fato de haver apenas os 4 no palácio naquele momento, Tritão não conseguiria imaginar como seria a sensação de passar vergonha 2 vezes no mesmo dia. Quando Ariel trouxe-ao de volta, os súditos sereias pelo caminho, embora curiosos com o humano ao lado da princesinha, não fizeram perguntas. Quem sabe se a pergunta não traria problemas. Seguindo o princípio de que menos é mais, todos fingiram ignorar Al e apenas cumprimentaram Ariel. Ao mesmo tempo, alguns sussurravam para Ariel sobre a fúria do rei no concerto de hoje. Esperavam que Ariel ficasse bem. Isso fez com que Ariel respondesse com sorrisos amarelos enquanto lançava olhares para Al, que assistia a tudo de camarote. Naturalmente, a princesinha ainda não tinha perdido a razão. Ninguém além de Al viu os olhares que ela lançava. A guarda real, que já havia notado o retorno de Ariel, correu ao palácio de Tritão para relatar. Tritão, sabendo de tudo, franziu a testa e decidiu esperar que Ariel viesse pedir perdão. Porém, ao ver Al, o rei Tritão não conseguiu se conter. Sua filha favorita acompanhada de um homem? Ele nem deixava Ariel ter contato com sereias do sexo masculino. E agora ela trazia logo um humano? Fora de si, Tritão quis ordenar a captura de Al imediatamente. Seu preconceito contra humanos não era de hoje. Afinal, sua primeira esposa morreu pelas mãos de humanos. Mas o que aconteceu em seguida superou as expectativas de Tritão. Ele não esperava que sua filha caçula se colocasse à frente para afastar os soldados, com uma atitude de se você encostar nele eu fujo com ele. Assim chegamos à cena inicial. Quanto a Al, já acostumado com o atributo das princesas de se apaixonarem à primeira vista, ele preparou-se para agir. Afinal, a missão desta vez era fazer Tritão abandonar seu preconceito contra os humanos. Sendo assim, não podia deixar o clima azedar agora. Caso contrário, ninguém poderia garantir o que um rei furioso faria. Você é realmente um tolo incorrigível. Em meio à atmosfera tensa, Al soltou uma risada leve, atraindo a atenção de pai e filha, e disparou essa frase chocante. Os dois, ou melhor, os três, tiveram reações distintas. Sebastião, no chão, suava frio. Nessas circunstâncias, fingir-se de surdo e mudo ainda adiantaria? Ariel olhava para Al. Era a primeira vez que via aquele sorriso irônico dele. Após 3 segundos, Ariel recompôs-se, preocupada com Al. Ela conhecia o pai e sabia que talvez as coisas não terminassem bem. Quanto a Tritão, ele jamais imaginou que esse humano seria tão audacioso a ponto de insultá-lo em seu próprio território. Será que ele achava que com Ariel ali ele não ousaria matá-lo? Ah! Que piada! Encarando-o como se olhasse para um morto, Tritão ia ordenar que os guardas o prendessem. Independentemente do impedimento de Ariel, ele mostraria que a autoridade do soberano dos mares não pode ser insultada. Se na época você tivesse deixado aquelas pessoas a tratarem, como sua esposa poderia ter morrido? Al disse calmamente a frase que fez Tritão mudar de cor instantaneamente. A intenção de mandar os guardas agirem foi suprimida no mesmo instante. Tritão perguntou friamente, uma frieza que Ariel achou estranha e até assustadora. Sem fazer barulho, Ariel moveu-se levemente, tentando ficar em uma posição onde pudesse proteger ao caso seu pai atacasse com o tridente. Quem é você afinal? Perguntou Tritão. Capítulo 530. Embora o rei Tritão demonstrasse tamanha frieza, Al notou seu corpo tremer levemente. Tantos anos se passaram, você ainda se lembra da Linda? Ignorando a pergunta, Al continuou provocando perigo. Certamente para Al, que possuía magia de água, se chegassem às vias de fato, não era certo que morreria. Afinal, Tritão não sabia fazer muita coisa além de usar aquele tridente, um autêntico inútil. Era por isso que o tridente era o símbolo do rei, pois era a ferramenta para suprimir traições. Como esperado, a mão de Tritão apertava o tridente com força. Se Al ousasse insultar sua amada, ele não se importaria em demonstrar sua autoridade real. Ainda não caiu a ficha? Al balançou a cabeça. Realmente não dava para discutir com gente retrógrada. Linda também era humana. Naquela época, aquelas pessoas claramente podiam salvá-la. Por que você as impediu? Al sentia apenas melancolia pela vida de Tritão. Assim como Ariel, ele era o filho mais novo do rei anterior, muito mimado, e igualmente dado a aventuras perigosas. Em uma tempestade, ele salvou uma humana e apaixonou-se por ela. Ao ler isso, Al ficou cheio de dúvidas. Um enredo podia ser reutilizado assim? Vivendo e aprendendo. Em seguida, naturalmente desenvolveram sentimentos e ficaram juntos. Mas desta vez a resistência veio da família de Linda. Eles não queriam que ela se casasse com ele, então os dois fugiram. Houve outra tempestade e ele a perdeu. Tritão permaneceu em silêncio, mas a mão que segurava o tridente relaxou um pouco. Acredite você ou não, tente recordar bem a situação daquela época. Ao ver o olhar perdido de Tritão, Al não se importou com o que ele estava pensando e simplesmente puxou Ariel para fora do palácio. Ao sair, Al lembrou-se de sua performance e não conteve o riso. As definições dos mundos de contos de fadas eram realmente cheias de furos.
Por que o rei se deixou intimidar tão facilmente por ele? Foi pela habilidade demonstrada? Pelas palavras? Ou pela aura? Ele sabia que nenhuma dessas era a resposta correta e acabou atribuindo tudo às definições do mundo. Espere. Pensando nisso, Al teve um estalo. Definições do mundo. Este mundo era, em essência, criado com base em suas memórias ou pensamentos. Então, como exatamente isso era realizado? Al não tinha pistas agora, mas aquela ideia súbita precisava de validação. Se fosse porque seu desprezo interno pelo rei causou esse comportamento confuso no rei criado. Balançou a cabeça, deixando isso de lado por enquanto para testar depois. Al? No que você está pensando? Paramos neste lugar faz um bom tempo. Ariel disse com o rosto levemente avermelhado. Ariel, que fora puxada para fora sem entender a situação, achou que a atitude destemida de Al diante de seu pai foi muito atraente. Contudo, após caminharem um pouco, ela percebeu que sua mãozinha estava sendo segurada por Al. Sentiu-se tímida e ao mesmo tempo feliz, até que Al parou subitamente. Ariel achou que ele soltaria sua mão e sentiu-se um pouco decepcionada. Mas, depois de esperar um pouco sem nenhum movimento, Ariel olhou para Al. E então, ela o viu parado, perdido em pensamentos. Capítulo 531. Não é nada, vamos andando. Al balançou a cabeça. Certo. Espere. Princesa Ariel, espere por mim. Enquanto Ariel se preparava para levar Al em um passeio detalhado pelo fundo do mar, uma voz apressada ecoou atrás deles. Sebastião? Ariel virou-se para olhar para o caranguejo que chegava ofegante, demonstrando certa confusão. Bem, Sua Majestade me pediu para ajudar a cuidar da senhora, princesa, e também para não negligenciar este convidado. Saiba que sou conhecido por todos como Sebastião, o mestre da etiqueta. Diante do olhar desconfiado de Ariel e do sorriso sarcástico de Al, Sebastião reuniu coragem para soltar a desculpa que acabará de inventar. Caso contrário, o que ele diria? Que era um espião enviado pelo rei para vigiá-los. Ele tinha certeza de que se dissesse metade disso estaria frito. Os humanos pareciam gostar muito de comê-lo. Pensando nisso, Sebastião estremeceu ao notar o sorriso de Al. Demônios são todos demônios. Sebastião tinha um sofrimento difícil de expressar. Fora um custo conseguir o cargo de maestro do festival de música, e agora, ai, o mundo ganhará mais um caranguejo vermelho deprimido. Não é necessário, eu mesmo o levarei. Ariel sorriu, mas Sebastião começou a suar frio. Ele sentiu que o tom de voz de Ariel estava muito estranho. Involuntariamente engoliu em seco. Mas, sem problemas, claro. Diante do olhar nada amigável de Ariel, Sebastião mudou de ideia rapidamente, engolindo suas palavras anteriores. Al, vamos. Vendo Sebastião ceder, Ariel a sentiu satisfeita. Ela queria passar um tempo a sós com Al. Como poderia tolerar a presença de uma vela, alguém sobrando? Especialmente, sentindo sua mão direita entrelaçada à mão esquerda de Al, Ariel esforçava-se para superar a timidez e começou a guiar Al pelo reino. Quanto a Sebastião, Ariel sabia que ele não desobedeceria suas ordens. Já Al, ele não tinha o menor interesse em um personagem tão pequeno. O que eu faço? O que eu faço? Assim que eles se distanciaram, Sebastião desabou, deitando-se no chão. Se pudesse, jamais teria competido pelo cargo de maestro. Mas não existe remédio para o arrependimento. Sem saída e após muito pensar, Sebastião começou a segui-los furtivamente. Achando que estava escondido perfeitamente, Sebastião observava os dois por entre frestas nas rochas. Mal sabia ele que Al já havia percebido sua presença há muito tempo. No entanto, Al não o expulsou. Afinal, ele era os olhos do rei e precisava levar algumas informações úteis de volta. Olhando para os membros do povo sereia ao redor, que não se aproximavam devido à presença de Ariel, Al teve uma ideia divertida. Ariel, você poderia chamar os tritões e sereias daqui? Não precisam ser muitos, apenas o suficiente para encher aquele espaço aberto. Al disse subitamente. Ah? Sim, claro. Embora não entendesse o que Al pretendia, Ariel concordou. O que ele vai fazer? Em poucos minutos, o espaço aberto já estava tomado pelo povo do mar. Vendo tamanha eficiência, Al assentiu. Preste atenção, esta é uma grande oportunidade. Al deu um sorriso misterioso com um ar levemente travesso. Enquanto falava, ele gentilmente ajeitou os longos cabelos cor de vinho dela. Ah, Ariel assentiu sem entender direito. No momento seguinte, ela ouviu Al dizer. Acredito que todos já saibam quem eu sou. Sou um humano e vim aqui para ensinar a vocês os conhecimentos do mundo dos homens. Ariel ficou chocada. Capítulo 532. O que você disse? Com um estrondo, Tritão bateu no braço do trono, usando o impulso para flutuar. Ele olhava para Sebastião lá embaixo com uma expressão péssima. Sebastião, por sua vez, tinha um sofrimento indescritível. Voltar para informar e ainda levar bronca era. É verdade. Tomando coragem, Sebastião confirmou. Ele realmente ouvirá um pouco da popularização de conhecimentos humanos feita por Al. Muitas informações nunca antes ouvidas, ou que derrubavam o que sabiam sobre os humanos, foram ditas. Sem tempo para ouvir o resto, ele correu para avisar o rei. O que ele disse exatamente? Olhando para o trêmulo Sebastião, Tritão sentou-se novamente no trono. Por algum motivo, após ser provocado por aquele humano, ele não conseguia controlar seu temperamento por muito tempo. Contendo um pouco sua aura, Tritão perguntou com frieza. Foram coisas sobre a etiqueta humana, o uso de ferramentas humanas. E eu não ouvi mais, voltei direto para cá. Sebastião disse aos tropeços. Ele não aguentava aquela pressão esmagadora. Precisava de um tempo, talvez por medo de ser repreendido novamente por sua incompetência. Afinal, ele era apenas o maestro da orquestra, não um espião habilidoso. Apenas isso? Para surpresa de Sebastião, Tritão reagiu com calma. Uma calma que o fez questionar se estava prestes a se encontrar com o deus dos mares. Sim, apenas isso. Sem entender o que passava pela cabeça de Tritão, Sebastião respondeu honestamente. Entendo. Tritão fechou os olhos, parecendo refletir. Majestade? Vendo que ele demorava a abrir os olhos, parecendo quase dormindo, Sebastião arriscou perguntar. Sim, Sebastião. Sim. Leve-me até lá. Ah? Sim.
É aqui perto, chegaremos rápido. Sebastião assentiu freneticamente com presteza. Enquanto isso, então isso se chama garfo e serve para comer? Al e Ariel continuavam o passeio após a palestra. Ariel, segurando um garfo que encontrara em algum lugar, falava com curiosidade. Sim, o mundo humano tem muitos outros objetos interessantes. Este não é nada demais. Al afagou a cabeça de Ariel. Entendi. O pensamento de Ariel claramente não estava naquilo. Seus olhos moviam-se de um lado para o outro. O que foi? Parece que quer me dizer algo. Notando isso, Al sorriu. Se a missão desta reencarnação fosse conquistar Ariel, ele já poderia ir embora agora, não? Bem, eu tenho um esconderijo de tesouros com muitas coisas humanas, mas não sei como usar a maioria. Você poderia. Ariel olhou para Al com esperança, seus grandes olhos brilhando. Embora seu esconderijo fosse um segredo que não revelava a ninguém, ele não podia ser considerado um estranho. Claro que sim. Diante de um pedido tão simples, Al jamais recusaria. Além disso, calculando o tempo, o príncipe azarado já deveria ter enfrentado a tempestade? Al queria ver se a estátua cairia exatamente no esconderijo de Ariel. Por esse motivo, ele precisava ir até lá de qualquer jeito. Eba, então venha comigo rápido. Do outro lado, entre as algas fora do palácio, Linguado dormia profundamente. Enquanto dormia, ele murmurava. Ariel, não se preocupe, esperarei você sair. Parece que ninguém se lembrava dele? Capítulo 533. Para que serve isto? Ariel erguia um copo de vidro, perguntando cheia de expectativa. Isso é um copo de vidro, serve para conter bebidas. Al respondia enquanto examinava o esconderijo. Bem, a estátua de certo príncipe azarado ainda não caíra, ou talvez nem caísse ali desta vez. E este aqui? Isso é um castiçal. Geralmente coloca-se uma vela em cima para iluminar. E este? E este outro? Ariel transformou-se em uma criança curiosa, pegando cada item de sua coleção para perguntar, enquanto Al explicava pacientemente. No outro lado, Sebastião levava Tritão ao local onde Al dera sua palestra anteriormente. Majestade, foi aqui. Sebastião apontou para o espaço vazio. Certo. Ajude-me a chamar os membros do povo que estão por perto, tenho perguntas para eles. Tritão segurava seu tridente, falando calmamente. Sebastião obedeceu prontamente e reuniu as sereias e tritões da vizinhança. Eles chegavam nadando e discutindo com empolgação, como crianças que descobriram um brinquedo novo. Ouvia-se apenas conversas sobre os conhecimentos humanos. Como Sebastião não fora detalhista, eles não sabiam que seu grande rei os esperava ali. Pensavam que o humano daria outra aula. Ao verem o rei, especialmente com sua expressão séria e lembrando do ocorrido no festival de música, todos se calaram imediatamente, temendo sua fúria. Majestade, estão todos aqui. O clima tenso durou até Sebastião retornar ao lado de Tritão. Certo. Então, o que aquele humano ensinou a vocês? Tritão perguntou, sua aura de soberano pressionando os presentes. Sebastião, por estar mais perto, sofria ainda mais. Sob tal pressão, ninguém ousou esconder nada e relataram tudo que Al ensinara. O que ninguém percebeu foi que uma pequena moreia observava tudo escondida em uma fresta nas rochas, com olhos dourados muito estranhos. Então é assim. Ariel, satisfeita por ter perguntado sobre quase todos os seus itens, sentou-se em uma mesa de pedra no centro. Colecionando tantas coisas assim, você tem vontade de conhecer o mundo humano? Al perguntou com curiosidade. O filme original não explicava profundamente por que Ariel gostava tanto de colecionar tais objetos. Talvez fosse apenas pelo enredo, mas Al queria ouvir dela. O mundo humano? Ao ouvir isso, os olhos de Ariel brilharam, mas logo se apagaram. Mas eu não tenho pernas humanas, não posso ir para a terra. As sereias não podem viver fora da água, algo que todos sabem. Claro, muitos também sabem que existe uma bruxa do mar que pode mudar essa condição. Entendo. Al coçou o queixo. Acho que existe um jeito. Sério? Ariel aproximou-se rapidamente de Al, muito animada. Sim, deve ser possível. Al calculava as possibilidades em sua mente antes de responder. Então o que estamos esperando? Vamos. Ariel, impaciente, puxou a mão de Al em direção à saída. No entanto, no momento em que a porta de pedra se abriu, uma figura bloqueou o caminho. Capítulo 534. Olhando para aquela silhueta à porta, Ariel sentiu um certo pânico, pois seu pai havia proibido terminantemente a coleta de qualquer objeto relacionado aos humanos. O rei Tritão lançou um olhar para a filha caçula, que parecia ansiosa e amedrontada. Um lampejo de tristeza cruzou seus olhos, dissipando-se num instante. Ele notou que a mão de sua filha estava sendo segurada por outro homem, um humano. Ele não tinha certeza se deveria interromper aquele romance. Não queria que a tragédia se repetisse. Humano. Pode me chamar apenas de Al, rei Tritão. Al o interrompeu com um sorriso. Pois bem, Alameda, aquelas palavras de antes. Quero continuar ouvindo. Se o que você diz estiver correto, estou disposto a admitir que estive errado todos estes anos. Mas se você estiver apenas falando bobagens, não me importaria em deixá-lo preso aqui embaixo. Tritão estreitou os olhos. Acho que alguém ficaria muito feliz em nos ver virando inimigos. Al olhou discretamente para o lado e comentou sorrindo. O quê? Tritão franziu a testa. Nada. Já que você pode estar aqui agora e conversar comigo calmamente, presumo que tenha revisitado aquela memória dolorosa. Apertando levemente a mão de Ariel, Al deu alguns passos à frente, protegendo-a atrás de si. Tritão notou o gesto e assentiu levemente com a cabeça. Sim, admito que na época minhas emoções foram excessivas, mas não acredito que eles poderiam ter salvo a Linda, disse Tritão. Então você acha que sem qualquer medida de emergência, era mais capaz do que eles? Sendo que você era ainda menos capaz que eles, que direito tem de impedi-los? Al pressionava passo a passo. Esse discurso de convencimento, de quem conhece o enredo às vezes é realmente satisfatório. Naquela época, você não era ingênuo o suficiente para acreditar que o deus do mar abençoaria o seu amor para sempre, a ponto de curar até feridas mortais, era?
Com ferimentos tão graves, você a segurou no mar. Como ela não morreria? Ousa dizer que não teve nenhuma responsabilidade? O que os humanos fizeram de errado? Cada frase de Al era como uma faca cravada no peito de Tritão, pois, de fato, ele nutria esse tipo de pensamento naqueles anos. Al sentia uma certa melancolia por este mundo ainda subdesenvolvido e de pensamento atrasado. Isso lembrou de conhecimentos de livros de sua vida passada. O atraso realmente convida à agressão. A ignorância causa danos profundos. O ambiente mergulhou no silêncio. Sebastião não ousava sequer respirar. O rei Tritão permaneceu parado, imerso em seus pensamentos. Enquanto isso, Al estava provocando descaradamente a filha de Tritão bem na frente dele. A mão de Al, escondida atrás das costas, segurou o queixo de Ariel, acariciando-o detalhadamente. Ariel parecia ainda não ter se recuperado da tensão anterior e apenas erguia o rosto, correspondendo a Alameda claro. Se você não for bonito, jamais tente fazer isso. Para Ariel, ela não entendia muito sobre a distinção entre homens e mulheres. Além disso, ela e Al já haviam tido contatos íntimos. Então não se importava com esse pequeno flerte. Com um leve gemido, Ariel, sem saber como, acabou abocanhando o dedo de Al. Ninguém percebeu o que estava acontecendo. Por fim, foi o movimento de Tritão ao se virar que quebrou o silêncio. Você tem razão, foi a minha obsessão que a prejudicou. Tritão partiu. Suas costas pareciam ter envelhecido vários anos. Segurando o tridente, ele não parecia um rei soberano, mas um homem pobre e sem lar. Você fica. Vendo que Sebastião pretendia sair, Al o chamou. O quê? Guie o caminho. Al virou-se e deu um tapinha na cabecinha de Ariel, resgatando finalmente sua mão. Essa garota tinha esse hábito? Ficou viciada? Capítulo 535. Senhor, o senhor tem certeza de que quer ir? Até lá. Sebastião hesitou um pouco à frente e virou-se com uma expressão que não se sabia se era de choro ou de riso ao perguntar. Você já perguntou isso várias vezes pelo caminho. Apenas guie com confiança, nada vai acontecer. Al gesticulou com descaso enquanto brincava com a mão de Ariel. Não se sabia se ele era apenas medroso ou se as histórias assustadoras sobre a bruxa do mar Úrsula eram reais demais. Enfim, para manter o guia firme, Al demonstrava algumas habilidades de vez em quando para tranquilizá-lo. Mas mesmo assim, ele perguntou de novo. Al de repente pensou em algo. Sebastião. Sim. Estamos chegando ao destino? Sim. Após uma breve luta interna, Sebastião disse a verdade. Não porque acreditasse que Al pudesse derrotar a bruxa Úrsula, mas porque sentia que a situação já estava perdida de qualquer jeito. Hoje era, com certeza, o seu dia de maior azar. Falta quanto, aproximadamente? Logo ali na frente. Sebastião apontou com suas garras para uma área repleta de recifes logo adiante. No centro, parecia haver uma caverna habitável. Então, sendo assim, você pode ir. É sério. Sebastião ficou radiante. Vá. Al acenou. Já que ele estava com medo, era melhor dispensá-lo para não carregar um peso morto. Obrigado. Senhor, parece que mesmo falando tantas vezes, ele ainda não havia decorado o nome de Al. E a princesa? Sim. Já estou indo. Vendo Sebastião partir, Al coçou o queixo e esboçou um sorriso. Podia ser um pouco covarde, mas sua lealdade era inquestionável. O que foi? Ariel não entendia porque Al estava sorrindo. Nada. Vamos ver se encontramos um jeito de transformar você em humana. Sim. Ariel assentiu alegremente e seguiu Al em direção à caverna. O quê? Tritão franziu a testa. Você disse que ele levou Ariel até a Úrsula? Sim. Como ao previra, o leal Sebastião, assim que voltou, correu o risco de se tornar alvo da fúria do rei novamente para dar o aviso. Pode ir agora, disse Tritão calmamente num contraste nítido com sua agitação anterior. Isso fez Sebastião suspirar de alívio. Ele percebia claramente que após a conversa com o senhor, o rei Tritão havia mudado muito. Chegará com o coração na mão e partirá aliviado. Sebastião sentiu que não teria pesadelos esta noite. No palácio, após a saída de Sebastião, Tritão moveu-se. Ele também deixou o local e dirigiu-se à casa de Úrsula, tecnicamente sua morada de exílio. Fosse como fosse, ele precisava garantir a segurança da filha. Ele ainda não havia baixado totalmente a guarda em relação a Al. Mas quanto aos humanos, ele realmente deveria refletir profundamente. Do outro lado, dentro da caverna, Úrsula realizava um feitiço. O caldeirão que ela havia arremessado fora estava de volta ao lugar, embora estivesse amassado em vários pontos. Al, Ariel, ha. Úrsula gargalhava enquanto pegava o resíduo do líquido do caldeirão e o espalhava sobre o próprio corpo. Capítulo 536. Quanto ao motivo de ser possível ferver poções debaixo d'água, não pergunte. É a feitiçaria da bruxa do mar. A Úrsula, ao ser tocada por aquele líquido, sofreu uma transformação gigantesca. Sua forma original era um polvo, e o efeito daquele líquido parecia ser queimar a própria vida para fortalecer a linhagem sanguínea por um curto período. Essa era a existência mais proibida dentro da feitiçaria, pois aquela poção fora preparada usando a vida de outros. Haha. A risada estridente ainda ecoava, mas aquelas flores murchas que ficavam na porta haviam desaparecido. Al interrompeu levemente o passo. O que foi? Ariel perguntou ao lado, preocupada. Ela sabia para onde estavam indo, mas não tinha medo, desde que pudesse estar ao lado de Al. Ela estava disposta. Nada. Al balançou a cabeça e continuou seguindo com Ariel. No entanto, seus passos ficaram um pouco mais rápidos. Quem diria sentiu uma energia parecida com a magia necromante. Al pensava silenciosamente. Seria isso uma forma de obter uma nova compreensão sobre seu próprio sistema de poder? Pelo menos, passar por estes mundos permitiu que ele descobrisse muitos pontos de divergência, em vez de se limitar a uma única magia. Uma magia pode ser uma só, ou pode ser infinita. O principal é o pensamento e a imaginação. Sempre é possível desenvolver novas formas de usar essas habilidades. Ele estava curioso para ver a magia necromante de Úrsula. Percebendo que ao acelerar um pouco, Ariel não disse nada e manteve o passo original. Até que, Al, vamos enfrentar isso juntos.
Parados na entrada da casa de Úrsula, a forte flutuação mágica lá dentro podia ser sentida até por Ariel. Claro, ela não sentia a flutuação técnica, mas sim a pressão que emanava de lá. Ela só vira esse tipo de pressão em seu pai. Na verdade, aquela ali dentro já superava a dele. Ariel, com seu espírito aventureiro nato, não recuaria diante de dificuldades, especialmente com sua fonte de motivação bem ao lado. Segurando a mão de Al, ela parecia decidida a nunca mais soltá-la. Al sentiu-se tocado e apertou a mão de Ariel de volta. Então vamos. Sim. Os dois entraram na caverna. Ao passar pela entrada, Al notou pequenos buracos no chão. Passou por eles e chegou diretamente ao quarto de Úrsula no fundo. Havia apenas um grande caldeirão e uma criatura indefinida lá dentro. Ao ouvir o barulho atrás de si, a criatura virou a cabeça lentamente. Ariel recuou um passo instintivamente. O monstro era horrivelmente feio. Por puro instinto, ela se afastou. Ha 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 ha. Quem diria que esse único gesto enfureceria um monstro? Ela soltou uma risada bizarra e gritou loucamente. Hehe. Você acha que minha aparência atual é assustadora, não é? Se não fosse para derrotar o seu estúpido pai e pela liberdade, você acha que eu me transformaria nisso? O monstro apontava para si mesma, com as emoções estáveis. Originalmente eu não queria chegar a este ponto, vocês me forçaram. Então ela apontou para Al. Se não fosse por este humano, se não fosse por ele, você seria o meu brinquedo. Eu usaria você para matar o seu pai. Agora, tudo se foi, nada restou. Apenas o poder é o que eu preciso. Este reino submarino acabará caindo em minhas mãos. Dizendo isso, Úrsula tentou agarrar Ariel, mas foi arremessada longe com um tapa de Al. Não, como isso é possível? Como você pôde? Ah, então a magia que você conhece é defeituosa. Achei que poderia aprender algo novo. Al deu de ombros. Ao ver os resíduos no fundo do caldeirão, Al já havia deduzido que tipo de magia ela estava realizando. Era a característica mais básica, transferir a vida de outros indivíduos para si mesma. Infelizmente, a magia que ela conhecia era incompleta, caso contrário poderia ter funcionado. Essa aparência bizarra e as falas sem lógica eram reflexos dos efeitos colaterais. Tis. Al balançou a cabeça negativamente. Para Úrsula, aquilo era uma provocação de Al, uma forma de desprezo. Ela já vira aquele olhar. Quando falhou no passado, a pessoa que ergueu o tridente olhou para ela da mesma forma. Ah! Úrsula gritou e em poucos instantes quase flutuou até Alameda e estendeu a mão para agarrá-lo. Aquelas garras afiadas certamente fariam sangue se atingissem. Nesse momento, um tridente dourado atravessou o espaço entre os dois. Al puxou Ariel, que a todo momento tentava protegê-lo, e afastou-se para o lado. Capítulo 537. Como já havia sentido a presença de Tritão, Al não ficou nem um pouco surpreso. Em vez disso, levou Ariel para longe dali imediatamente. Caso contrário, uma garotinha como Ariel, que tem o poder de combate de um zero à esquerda e adora se sacrificar pelos outros, certamente acabaria se envolvendo em problemas em um lugar tão perigoso. Mesmo que Tritão não tivesse tempo de intervir agora há pouco, Al poderia facilmente ter levado Ariel embora. Contudo, atrair Tritão propositalmente não era justamente para completar a missão? É você. O brilho familiar do cetro dourado, pertencente exclusivamente ao Rei dos Mares, feriu profundamente os olhos de Úrsula. Desde a sua derrota, ela ficará um pouco obcecada, começando a desejar o poder que aquele cetro proporcionava. Por isso, faria qualquer coisa para obtê-lo. Desviando o olhar do cetro, os olhos vermelhos de Úrsula fixaram-se firmemente no dono do objeto. No entanto, ela só conseguia ver um par de olhos indiferentes. Um olhar de relance. Ela jamais esqueceria aquele tipo de olhar, como se estivesse vendo uma formiga. Era uma humilhação absoluta. Úrsula, parece que o tempo em que ficou presa aqui não lhe trouxe nenhum arrependimento? O olhar dela fez Tritão franzir a testa. Naquela época, embora tivesse derrotado Úrsula, ele dependera em grande parte do poder do cetro, sendo capaz apenas de suprimi-la e não de matá-la. Ele pensara em esperar até ter a capacidade de encerrar tudo isso, mas infelizmente os últimos anos foram pacíficos demais. Até ele próprio relaxou e, de certa forma, deixou-se levar pela complacência. Se não fosse por aquele garoto. Ao pensar nisso, Tritão sentiu-se um pouco irritado. Se aquele moleque não tivesse trazido sua filha caçula para cá, ele teria que vir com tanta pressa? Ele mal descansou durante todo o trajeto, e ao chegar, ainda teve que ajudar a protegê-los? Se não tivesse visto pelo canto do olho, ao acalmando as emoções de Ariel, Tritão provavelmente teria explodido. Arrependimento? Que arrependimento? Se não fosse por este cetro naquela época, você teria conseguido me prender aqui? As mãos de Úrsula agarravam o cetro, tentando tomá-lo à força, mas eram impedidas por uma energia. Maldita seja! Este é o resultado do poder acumulado pelas gerações de reis dos mares? Realmente é uma força poderosa. Um brilho de cobiça passou pelos olhos de Úrsula. Naturalmente, isso foi captado por Tritão. Com um bufo frio e um movimento de palma, o cetro girou completamente, obrigando Úrsula a soltá-lo e recuar alguns passos devido à onda de choque. Se você só tem este nível, então vamos resolver as coisas hoje de uma vez por todas. O tridente de Tritão apontava para Úrsula enquanto ele falava friamente. Com sua barba branca, a observava tudo com interesse ao lado. Um filme em versão real era realmente diferente. Já Ariel olhava para tudo aquilo fixamente. Quando ela já havia presenciado uma cena assim, Ariel, que se considerava uma aventureira do fundo do mar, estava um pouco animada. Se não fosse realmente perigoso, ela até gostaria de se meter no meio. Se não fosse pela repreensão de Al, ela talvez não conseguisse se conter. Quanto agora, segurando a mão de Al, Ariel estreitava os olhos e sorria muito feliz. Assim também não era nada mal, era? Se Tritão soubesse o que sua filha estava pensando, talvez deixasse Úrsula matar Al primeiro antes de intervir. Ele ainda não confiava plenamente em Al. Além disso, sua filha, de fato, uma filha que cresceu deixa de ser o xodó do papai.
Tritão sentia-se exausto. Infelizmente, o momento não lhe permitia pensar nessas coisas. Ele observava Úrsula com seriedade. Acontece que agora há pouco, Úrsula mordera o dedo e estava fazendo algo. Em poucos instantes, antes que Tritão pudesse reagir, um círculo mágico sangrento surgiu diante dela. Então, ele entrou diretamente no corpo de Úrsula. Embora não soubesse o que ela fizera, por instinto, ele sabia que não era nada bom. No momento seguinte, Úrsula reabriu os olhos que brilhavam com uma malícia sedutora, diferente do estado de descontrole de antes. Ela recuperara a sanidade original. Até as transformações estranhas em seu corpo estavam desaparecendo lentamente. Seu corpo começou a encolher e as partes inchadas retraíram-se. A diferença era que suas pernas de polvo transformaram-se em pernas humanas. Em seu corpo surgiu subitamente um vestido de gala preto. A observava tudo com grande interesse. Já Ariel, ao lado, deu um beliscão nada amigável na cintura de Alameda. Realmente é um truque universal entre as garotas e mulheres de todo o mundo. Al comentou mentalmente e então virou-se para provocá-la. Está com ciúmes? Ariel revirou os olhos, resmungou e virou o rosto para o lado, cruzando os braços. Al sorriu e virou a cabeça dela de volta. Então, deu um apertãozinho. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.